paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Queridos, nós queremos compartilhar convosco 3 versículos que se encontram no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 25 a 27. Temos como epígrafo o jugo de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e as revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Queridos, neste texto em que lemos, encontramos a pessoa bendita de Jesus Cristo, fazendo um agradecimento a Deus Pai, Senhor do céu e da terra, e agradecendo a Ele por Ele ter ocultado certas coisas a um grupo a quem Ele mesmo denominou de sábios instruídos, e as ter revelado a um outro grupo totalmente distinto, a quem Ele mesmo denominou de pequeninos. Para a gente entender o que Jesus estava dizendo, nós precisamos compreender quem são esses sábios instruídos que Jesus se referiu aqui naquele tempo. Quando a gente faz uma análise contextual, a gente compreende claramente de que este grupo a quem Jesus chamou de sábios instruídos não eram nada mais, nada menos que os escribas e fariseus e doutores da lei daquela época. Por quê? Eles eram os sábios instruídos daquela época. Eles eram aqueles que julgavam tudo com base em sua própria ciência. E por isso, eles não foram capazes de compreender a pregação de Jesus Cristo. Nem tampouco de reconhecer na pessoa bendita de Jesus o Messias, o ungido de Deus e o unigênito Filho de Deus. Eles não reconheceram. Muito embora toda a Escritura Sagrada, desde Moisés aos profetas, discorria acerca de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que eles, que eram entendidos, instruídos, ensinavam nas sinagogas e praticavam a própria lei, eles tinham o conhecimento das Escrituras, mas eles não tinham o entendimento delas. Glória a Deus. Por quê? Porque eles julgavam todas as coisas segundo a sua própria ciência, segundo o seu próprio saber. E as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, porque Deus é Espírito. E quando a gente fala que eles tinham conhecimento e não tinham entendimento, nós temos um texto bíblico que serve de base, de apoio para esta verdade que estamos dizendo agora. É exatamente no livro de Atos, no capítulo de número 8, versículo 26 ao 39. Nós vamos encontrar naquele texto um eunuco da rainha da Etiópia, quando ele descia de Jerusalém da adoração, e ele trazia o cânon, sagrado. Ele tinha o Antigo Testamento, que era a Bíblia de até então conhecida, e ele estava com ela aberta, exatamente no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, onde o profeta revela claramente Jesus Cristo, o Messias, a sua obra redentora no Calvário, e ele ia lendo. Até que Filipe o acompanhou e disse: amigo, você entende o que está lendo? E ele gritou: como posso entender se não há quem me explique? Então, aquele eunuco era um homem de alto escalão da rainha da Etiópia, um homem que tinha formação acadêmica e era altamente religioso. Ele tinha as escrituras, ele lia, mas ele não compreendia. Até o momento que ele convidou Filipe que subisse no carro com ele, e Filipe, fazendo uso das escrituras, desde a lei, ou Moisés, ou o Pentateuco, que nós chamamos, até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, ele, usando os textos que apontavam para Jesus Cristo, ele explicando, então aquele eunuco compreendeu, creu, recebeu Jesus como Salvador, foi batizado nas águas e desceu para a Etiópia como cristão. Então ele, apesar de ser uma pessoa instruída, de ser altamente religiosa, mas ele lia a Bíblia frequentemente, tanto é que ele vinha da adoração e vinha lendo, ele tinha sede de saber, mas ele não compreendia. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Então, esses sábios e entendidos, né, eram os sábios e doutores, que julgavam tudo com base em sua própria ciência. E por isso não foram capazes de entender a pregação de Jesus, nem de conhecê-lo como o Messias enviado, ungido de Deus, o unigênito Filho do Pai. Eles não foram capazes. Glória ao nome do Senhor. Esses eram os sábios instruídos. Glória a Deus. E quando Jesus Cristo ele fala que a esses foi, né, encoberto, ocultado essas verdades, as quais a gente vai falar, ele também disse que foi revelado aos pequeninos. Então, quem eram esses pequeninos de quem Jesus estava falando? Eram os pobres materialmente? Não. Não, porque existe uma crença de que Jesus é salvador apenas dos pobres. E isso não é verdade. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo é salvador de todo aquele que crê, independente, aleluia, de posição social, né, de formação acadêmica ou mesmo posição religiosa. Glória ao nome do Senhor. Independente, todo aquele que nele crê. Então, esses pequeninos não eram os pobres materialmente. Glória, esses pequeninos também não eram os indoutos. Jesus não estava dizendo que Deus ocultou essas verdades aos sábios instruídos e revelou aos indoutos. Porque o significado dessa palavra indouto é aquele que não é douto, que não tem erudição. E ainda, é aquele que não é instruído, que é ignorante. Então, Jesus não estava dizendo que Deus ocultou os instruídos e revelou os ignorantes. Nada disso. Esses pequeninos aqui, que Jesus se referia, é aquele de quem ele falou lá nesse mesmo livro, no capítulo número 5, versículo 3, quando ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então, essa expressão pobres de espírito não é um xingamento, tá certo? Glória a Deus. Essa expressão pobre de espírito significa humilde, pobre de espírito. Entre outras características, é aquele que é desprovido de orgulho, é desprovido de soberba, é um ser humilde aos seus próprios olhos. Então, pobre de espírito, ser pobre de espírito é ser humilde. E essa questão de ser humilde é ser pequenino aos olhos do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E essa virtude chamada humildade é a virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. É modéstia, é simplicidade. Então, esses pobres de espírito não eram os pobres materialmente. Não eram os indoutos, mas os humildes, os pobres de espírito, aquelas pessoas desprovidas de orgulho, de soberba. Aleluia. E a Bíblia, o texto diz que Deus ocultou estas verdades aos sábios instruídos e revelou aos pequeninos, aos humildes, aos pobres de espírito. Aleluia. E quando a gente fala que esses pobres de espírito não são os pobres materialmente, é importante ressaltar de que esses humildes podem serem ricos, podem possuir formação acadêmica, serem pessoas instruídas, ser de alto escalão, aleluia, mas que apesar de tudo tem um espírito humilde, conhece as suas próprias limitações, bendito é o nome do Senhor. Então a esses aprove, é do agrado de Deus revelar estas verdades, bendito é o nome do Senhor. Então, que verdades são essas que foram ocultas, não é, aos arrogantes, não é, aos soberbos e reveladas aos humildes? Está aqui no versículo de número 27, quando ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Primeiro, é o conhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o herdeiro de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque para você chegar a essa compreensão, aleluia, você jamais vai conseguir compreender esta verdade, enxergar esta verdade com base na sua própria ciência, no seu próprio saber. Para você ver naquela pessoa humilde de Jesus Cristo, aleluia, a imagem do unigênito Filho de Deus. Glória! Isso só é capaz de acontecer por meio de revelação divina.
Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não se discernem materialmente, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E nós temos um texto base para calçar, apoiar esta verdade que nós estamos dizendo no mesmo evangelho, capítulo de número 16, a partir do versículo 13, onde nós encontramos como epígrafo a confissão de Pedro. Nesse texto, Jesus, ele pergunta aos discípulos quem os homens estão dizendo que ele é. Aleluia. Ele disse, quem os homens, os filhos dos homens, estão dizendo ser o filho do homem, referindo-se a ele. E os discípulos disseram, uns dizem que tu és o Elias que havia de vir, outros dizem que tu és João Batista, outros falam que tu és um dos profetas. Jesus disse, e vocês? Quem dizeis que eu sou? E houve um silêncio. Mas esse silêncio foi quebrado por Pedro. Aleluia. Que diz no versículo de número 17, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Aleluia. Justamente Simão, justamente Pedro, que era um homem considerado indouto, aleluia, foi o único que respondeu a Jesus, que conseguiu dar a resposta satisfatória, glória a Deus, a qual o Senhor o interrogava. Tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Então, primeiro, que ele viu naquela pessoa simples de Jesus, tal como ele. Jesus era tão tal como ele, que no dia que ele foi traído por Judas, para que ele não fosse confundido com os demais, Jesus disse, aquele é que iam beijar a face. Aleluia. Então, olhar para Jesus e ver um simples judeu. Quando Jesus chegou naquela fonte de Sicá, na cidade de Sicá, aquela fonte ali de Jacó, em Sicá, que ele pediu água àquela samaritana, ela disse, como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, vendo que samaritano não se comunica com os judeus. Ela viu um judeu, aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Então quem olhava para Jesus com os olhos materiais, quem procurava compreender a mensagem que Jesus transmitia, ou a obra que Jesus veio realizar com os olhos materiais, ou com base na sua própria ciência, seu próprio saber, não conseguia discernir. Aleluia. Mas quando Pedro, ele disse, tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, a primeira verdade, a primeira revelação, a segunda, o Filho de Deus vivo, a segunda, vê naquela pessoa simples e humilde de Jesus, a imagem do unigênito, Filho do Deus vivo, aleluia. Aí Jesus responde no versículo de número 17, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Aleluia, mais do que feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque quem tu revelou isso não foi tua carne nem teu sangue. Quem te falou isso, aleluia, quem fez você entender isso não foi o seu próprio saber, mas foi o meu Pai que está nos céus quem te revelou. Aleluia. Então, para entender, para compreender, para enxergar quem de fato é Jesus, entender o Calvário, entender a mensagem da cruz, entender a obra que Jesus veio realizar na terra, aleluia, glória a Deus, para que isso seja possível, isso só é possível por meio de revelação divina, porque as coisas divinas, as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que Jesus diz no capítulo 3 de João, a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Por carne, por sabedoria humana, aleluia, você não consegue ver o caminho, você não consegue discernir, aleluia, o que de fato Jesus veio fazer e quem de fato ele é. É por isso que no capítulo de número 14 do Evangelho de João, os discípulos, eles disseram, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e vós ainda não me conheceis. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Aleluia, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Bendito, decaste, é o nome de Jesus Cristo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então, bem-aventurado é você, Simão, porque quem te revelou isso foi o meu Pai. Glória a Deus. É por isso que aqui Jesus diz, ocultaste, encobriste aos sábios entendidos. Aleluia, e revelaste aos humildes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar sempre. Não é? Que possamos a cada dia fazer esta simples oração. Senhor do céu e da terra,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, dá-me sempre a graça de ser pequenino. Termino, irmãos, essa reflexão usando o versículo do Salmo 51 e o versículo de número 17, quando o salmista Davi disse assim: porque um coração humilde e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Fica com Deus e que Deus te abençoe.